Mentes Abertas e Inovação, a gente vem, não só impulsionando a Atlas Copco, mas também os nossos clientes, né, e a sociedade na qual a gente está inserida. Isso é muito importante para nós. E assim, né, com esse conjunto, a gente cria sempre, busca criar sempre um amanhã melhor para todos que estão no entorno das empresas do Grupo Atlas Copco, tá? Cada dia dessa semana de engenharia terá 2 palestras, sendo umas 10 horas da manhã e a outras 19 horas, nesse horário que nós estamos agora, com diferentes temas e diversos convidados, tá? As perguntas podem ser enviadas pelo chat, tá? E ao final nós teremos aí um espaço para respostas dessas perguntas. Nós também divulgaremos aí ao final das palestras algumas vagas de estágio que nós temos disponível para candidatura, caso, né, alguma dos participantes ou das participantes tenham interesse em se candidatar nessas posições. E ou também, para quem já é profissional, já atua na área de engenharia, vocês também podem acessar o site da Atlas Copco e fazer o cadastro ali do currículo de vocês dentro do nosso banco de dados, tá? E inclusive criar alertas de vagas para que vocês sejam informados quando novas posições forem abertas dentro da empresa, tá? As palestras serão gravadas e serão posteriormente, divulgadas aí nas mídias sociais, tá, mas a gente também, na verdade, né, vai distribuir os certificados para as pessoas que participaram dessa palestra e das outras também da Semana da Engenharia, para as pessoas que participarem pelo menos 75% do tempo do evento ao vivo, tá? E essas mesmas pessoas também concorrerão a brindes, né, da Atlas Copco. Nós sortearemos 10 kits ao final da semana aí da engenharia no lar das ideias industriais, e essas pessoas receberão esses kits, né, esses brindes da Atlas Copco também, tá? Se vocês tiverem aí os amigos de vocês, colegas de faculdade, colegas de profissão, ainda dá tempo de participar. Manda o link aqui dessa apresentação para o seu amigo, convida ele para participar nessa palestra aqui conosco, porque hoje a gente tem o Eric Tomin, né, como eu já comentei, falando para a gente um pouquinho mais sobre, né, né, a pessoa que tem interesse em trabalhar aí como engenheiro numa área comercial ou engenheira, né, na área comercial de uma organização, de uma grande organização como a Atlas Copco. Qual é esse papel, né? Como é esse papel? O Eric Tomin é gerente de marketing e produto na área de negócios de Power Technique. E eu gostaria de desejar boa noite aí para o Eric também. Muito obrigada, Eric, por aceitar, né, participar conosco nessa semana. E agora passo a palavra para você. Obrigado, Elaine. Boa noite a todos. Muito feliz da presença de todos, estar aqui com vocês. Na verdade, né, Elaine, como a gente fala, não é um convite, é uma convocação, porque é muito importante essa semana de engenharia da Atlas Copco para mostrar um pouquinho do grupo, para mostrar um pouquinho do dia a dia, né, de todos os setores. E eu hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o engenheiro ou a engenheira, que temos muitas, no setor comercial, né? Sempre minha vida acadêmica, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, eu vou até compartilhar já a tela, vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências, como foi o meu começo profissional, como foi as minhas escolhas que eu tive que fazer, né? Até trilhar esse caminho na Atlas Copco. Tudo que a Elaine comentou, né? De uma empresa fantástica para se trabalhar, todas as condições, 1000% humana, né? Preza muito pela segurança e bem-estar de todos. Então é um orgulho vestir essa camisa e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Iniciando aqui a nossa palestra, então como a Elaine citou, a gente vai ter um tempinho para conversar, eu vou ministrar aí, eu acho que eu tenho uma meia horinha, 40 minutos para passar o que eu tenho que passar para vocês. Se eu tivesse 2 horas, eu adoraria, porque eu gosto de falar, mas vamos aproveitar esse tempo. E eu peço para vocês
perguntas. Ficamos muito felizes quando vemos perguntas ao final das palestras. Então, quem tiver pergunta, não se acanhe, pode fazer pergunta. Vocês são engenheiros também, eu vou pedir para não calcular os 75% do tempo da palestra para garantir o certificado. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso bate-papo. Então, começando a minha apresentação, eu sou o Eric Tomin, eu sou gerente de marketing de produto da Atlas Copco Power Technique, tenho 29 anos, eu sou responsável, estou com duas telas, por isso que eu estou olhando um pouco para o lado também, e eu sou responsável por geradores de energia, torres de iluminação e bombas hidráulicas a diesel aqui para o mercado brasileiro. Eu tenho 10 anos de experiência nesse mercado, né? Desde o começo da minha vida profissional, eu comecei com gerador de energia, tá? Na Atlas Copco, diretamente, eu estou desde 2018, eu iniciei aqui como engenheiro de produto, mas com o grupo eu estou desde 2014, 2015, pois eu trabalhava no distribuidor. Eu trabalhava junto a um representante Atlas Copco, então eu já tenho Atlas Copco aí no sangue desde 2014, esse foi o ano. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu comecei realmente a minha vida profissional querendo ser engenheiro, a minha vida acadêmica, né? Querendo ser engenheiro aeronáutico. Tá? Na época dos vestibulares que vocês prestaram há pouco, e eu prestei há 11 anos, e o meu sonho era ser aeroespacial, engenharia aeroespacial. Prestei FUVEST, prestei o Enem, eu peguei o primeiro ano do SISU, consegui uma vaga na Universidade Federal da ABC para ser estudante de engenharia aeroespacial, mas durei 6 meses. Né? Após uma palestra como essa que a gente está ministrando, após uma palestra do engenheiro da Embraer, eu descobri que eu queria ser piloto de avião e não engenheiro. Tá? Então, isso mudou um pouquinho a minha trajetória. Tá? Eu sou de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, eu estudava na UFABC lá em Santo André. Resolvi voltar para casa, resolvi transferir a minha faculdade para a faculdade agora de Jundiaí, que era ao lado aqui da casa dos meus pais, né? Muro com muro, eu não precisava viajar mais 2 horas até chegar à faculdade. Resolvi mudar um pouquinho de vida e transferi aqui para engenharia na faculdade agora de Jundiaí. Acabei me formando em engenheiro eletricista aqui em Jundiaí. E quando eu tive a oportunidade do estágio, né, eu iniciei minha carreira na FGW Brasil, que é uma empresa de gerador, eu não tinha noção o que era motor diesel, eu não tinha noção o que era um gerador de energia. Tanto é que na minha entrevista, né, eu pesquisei sobre no Wikipedia, né, que era a fonte que a gente tinha na época, tive sucesso e fui conhecendo esse nosso mercado, principalmente na área comercial. Por quê? Porque eu comecei no setor de peças. Quando você inicia no setor de peças, tecnicamente é muito positivo para você. Por quê? Você começa a conhecer o equipamento desde a sua origem, desde da parte interna para a externa. Então foi muito importante para mim começar em peças. Eu fiquei 3 meses em peças e depois eu já fui transferido para o setor comercial, justamente pelo interesse em conversar com o cliente, conversar com os engenheiros, né, dos nossos clientes, debater um pouquinho tecnicamente e comercialmente. Então eu consegui ser transferido para o setor comercial e desde então eu fui evoluindo nessa questão comercial também. Então hoje eu digo que conheço um pouquinho sim de gerador, né? Tecnicamente conheço gerador, torre de iluminação, bombas a diesel, e também eu tenho esse team comercial que foi algo que eu me apaixonei na minha trajetória. Após fazer a engenharia elétrica na faculdade agora de Jundiaí, eu ganhei o curso, né? Eu participei de um concurso, ganhei uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né? Que na época era muito importante para mim, porque eu estava muito em obra, tinha equipe, então a gente tinha que tomar cuidado com todos os aparatos da legislação brasileira. E o ano passado eu me formei, eu fiz um MBA pela Atlas Copco, com MBA em Gestão de Negócios pela USP, que foi um desenvolvimento muito importante em gestão que eu tive, e eu aconselho a todos, né, posteriormente à graduação, realizar uma pós-graduação e também um MBA, que é muito importante para abrir a mente, para a gente pensar fora da caixa, tá? Então, rapidamente, falei sobre a minha trajetória,
né? Muito interessante. Às vezes a gente tem algo que a gente planeja na nossa vida acadêmica, eu quero ser tal coisa. E durante os caminhos você encontra outras possibilidades, né, que a gente não imaginava e que são fantásticas, são que você vai levar para a vida inteira. E esse setor comercial que eu digo hoje, é o que mudou minha vida, realmente, é o que eu tenho muito interesse. O que a gente vai falar nesse treinamento, nessa palestra, na verdade? Eu vou falar um pouquinho sobre o grupo atlascópico, eu vou falar o que o engenheiro de produto faz no setor comercial, os prós e os contras do setor comercial, nem tudo é perfeito, né, logicamente, os tipos de vagas que nós encontramos no setor comercial para os engenheiros. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre marketing, publicidade e propaganda. Vamos falar sobre o dia a dia do setor comercial, os diferenciais da engenharia aplicada ao setor comercial e as características do indivíduo. No final, eu vou mostrar algumas características e você vai perceber, olha, eu tenho essa característica, eu não tenho essa característica. Eu vou para o setor comercial, eu não vou para o setor comercial. Só que a minha responsabilidade aqui é dar essa possibilidade de você pensar e ser o nosso colega no futuro, nosso colega aqui no setor comercial. É só isso que existe na engenharia, setor comercial? Logicamente não. Né? A gente tem o setor de projetos, a gente tem o setor de aplicação, que a gente tem muito aqui no setor comercial, mas a minha responsabilidade é levar vendas para você, né? Para você perceber realmente que tem essa possibilidade e o leque que temos no futuro de atuação é muito grande realmente. Então, falando um pouquinho sobre Atlascópico, a Elaine já deu uma introdução sobre, nós temos clientes em 184 países, 40 mil colaboradores em 71 países, fomos fundados em Estocolmo, na Suécia, em 1873, temos um faturamento anual, né? Esse resultado foi do ano passado de 10 bilhões de euros no mundo inteiro, e nós somos o lar das ideias industriais. O que é isso? Sempre pensamos em solução, sempre pensamos em inovação, sempre pensamos em sustentabilidade. Falando um pouquinho, né, nós somos um grupo descentralizado. O que significa isso? Nós temos 4 divisões independentes, que logicamente respondem para um board de diretores, né? Mas cada um tem a sua própria estratégia, sempre lembrando das premissas Atlas Copco de ser o lar das ideias industriais. Então, nós temos a área de Compressor Technique, que são os compressores elétricos voltados para a indústria, nós temos a área de Vacuum Technique, que é equipamentos a vácuo e está crescendo muito no mundo, semicondutores, etc. Temos o setor, a divisão de Industrial Technique, que é a ITBA, que são aquelas ferramentas inteligentes, pneumáticas, indústria 4.0, e temos a nossa divisão de Power Technique, que são os equipamentos portáteis, compressores a diesel, geradores a diesel, torres de iluminação, bombas a diesel também. Sou gerente de marketing e produto dessa divisão, responsável por Power and Flow. Recapitulando, geradores de energia, torres de iluminação e bombas hidráulicas. E, Eric, vamos lá. O que realmente o engenheiro de produto, né, no setor comercial ele faz? Eu vou passar para vocês o que nós fazemos aqui na Atlascópico e eu tenho certeza que a maioria das empresas, pelos meus pares e outras empresas comentam, é a mesma coisa. O que o engenheiro de produto faz? Basicamente, nós somos a base técnica, o ombro amigo técnico dos vendedores, né? Toda empresa precisa vender. Toda empresa precisa ter uma base técnica para mostrar para o cliente por que ela deve comprar o item X e não o item Y do concorrente. Tá? Então, o engenheiro de produto ele é responsável por isso. Não só nesse ombro amigo do vendedor, participando, por exemplo, de reuniões técnicas, participando, por exemplo, da aplicação de cálculo, dimensionamento. Nós fazemos dimensionamento de produto, né? É muito importante, talvez seja a nossa maior responsabilidade, a nossa responsabilidade técnica é fazer o dimensionamento de produto, é fazer essa união, visitas técnicas, treinamentos,
auxílio ao setor de vendas e também vender nosso produto. Nós somos responsáveis pela venda do nosso produto também. Lembrando que no setor comercial, a venda tem dois tipos: a venda de preço e a venda de valor. Qual que é a diferença entre elas? A venda de preço, ela é fixada no menor preço, não importa a qualidade do produto. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um vendedor de Coca-Cola, a Coca-Cola já está num nível que ela se vende, né? Então, o vendedor de Coca-Cola passa no cliente final, pega o pedido e nem abre a boca. Quando nós precisamos vender valor para o cliente, é diferente. A gente precisa ter ferramentas para mostrar para o nosso cliente os nossos diferenciais. O que ele vai ganhar de escolher a Atlas Cópico, por exemplo. Tá? Então a gente tem essa diferença na venda de valor versus venda de preço. Venda de preço é simples, é fácil. Basta ter um produto barato, você vai conseguir o cliente que quer comprar preço e pronto. Venda de valor, você tem que suar um pouquinho mais, né? Você precisa de relacionamento. Você precisa de comprovações, né, técnicas e comerciais que o seu produto é melhor do que o concorrente e vai agregar mais valor à aplicação do seu cliente final. Então, essa é a nossa responsabilidade como engenheiro de produto, de criar essas ferramentas, esses comparativos técnicos, para mostrar justamente por que escolher a Atlas Cópico. E não só isso. Na Atlas Cópico, como eu citei, eu atuo com produto e marketing. A gente vai ver daqui a pouco a diferença entre marketing, publicidade e propaganda. O que é a nossa responsabilidade como engenharia de produto na Atlas Copco e em outras empresas também? Do marketing. É a gente estudar o mercado, a gente mapear o nosso mercado. Entender, como o Brasil é gigantesco, a gente tem que entender a necessidade de cada região. Olha, aquela região eu tenho concorrentes fortes em tal produto. Na outra região, eu tenho concorrentes que são fortes em outro produto. Nessa região, eu preciso de um vendedor com essa característica. Naquela região, eu preciso de um representante com outra característica. Então, essa análise macro do nosso território é responsabilidade, muitas vezes também, da engenharia de produto, de marketing, mapeamento do mercado. Com isso, a gente cria, além do conhecimento técnico no produto, a gente cria o conhecimento, um networking fantástico, fantástico, interagindo com pessoas, interagindo com o cliente. A gente cria amizades nesse meio. Eu tenho exemplos, né? Quando eu casei há 4 anos, eu convidei 2 clientes meus para o meu casamento. Na verdade, que não eram mais clientes, já passaram a ser amigos. Por quê? Porque nós criamos esse networking, nós criamos esse relacionamento de confiança. Então, o setor comercial nos propicia muito isso, esse conhecer pessoas, esse relacionamento que vai levar muitos para a vida inteira, essa amizade. Então, o engenheiro, diferente de engenheiro de projeto, né, que ele fica sentadinho lá fazendo projetos, analisando desenhos, pensando em inovações, o engenheiro de produto, normalmente ele é mais dinâmico. Por quê? Hoje eu estou aqui dimensionando um gerador para o representante lá do Sul. Amanhã eu estou viajando para o Acre para acompanhar uma visita técnica com o meu outro representante. Na quarta-feira, na quinta-feira, eu estou em Minas Gerais fazendo uma visita técnica, uma reunião de negócios, acompanhando tecnicamente o nosso vendedor. Então, nunca fazemos a mesma coisa. O nosso dia é diferente do outro. Raramente se repete, raramente se repete. E eu adoro isso. Esse dinamismo que foi que me chamou a atenção desde o início. Meu primeiro chefe que eu tive na empresa, quando eu comecei minha carreira, Daniel Herrera Neto, que foi gerente da Atlas Copco na década de 2000, ele sempre me falou isso. O setor comercial te proporciona dinamismo. Tá? Você está um dia no Acre, outro dia você está no Sul, você está conhecendo diversas culturas, você está conhecendo diversos clientes, diversas aplicações, e você desenvolve muito a sua vida com isso, principalmente o seu futuro
profissional. Então, isso que eu falo para vocês que é apaixonante no meu caso. Já no caso da minha esposa, ela é advogada, ela não gosta de sair do escritório. Para ela, a vida dela, o trabalho dela é estar sentada, fazendo lá o que ela faz lá para os juízes, etc. São características. Isso que eu quero mostrar para vocês que aqui no setor comercial a gente tem dinamismo. A nossa vida é dinâmica, ela não se repete. Para aquele que se interessa, o setor comercial é a chave para a vida profissional longínqua, a Atlas Cópico também. Tá? Que legal, Eric. Engenheiro de produto, quando eu penso em engenheiro, eu penso mais em projeto, eu penso mais em números, eu penso mais em cálculo, mas no setor comercial. Eu sou engenheiro de PowerPoint, engenheiro de Excel. 80% do meu tempo, né, porque a gente atua com marketing também, eu estou no PowerPoint e no Excel. Né? O famoso, que muita gente fala, pô, engenheiro de PowerPoint, Excel. Eu falo para vocês que hoje em dia 70% dos engenheiros formados são engenheiros de PowerPoint e Excel. Né? Nós precisamos mostrar resultados, nós precisamos fazer comparativos, nós precisamos fazer treinamentos, apresentações. Então, esses são os softwares que nós temos mais contato no dia a dia. E eu indico para vocês, se desenvolvam no PowerPoint, se desenvolvam no Excel e se desenvolvam também nesse novo bonitinho aqui, o Power BI, que é uma ferramenta criada na Microsoft, e talvez foi a última que eles criaram, que é um Excel avançado. O Excel a gente sabe que é uma ferramenta fabulosa para criar tabelas, gráficos, etc., contas e mais contas. E o Power BI, basta um botãozinho, já está tudo criado. É algo incrível. A primeira vez que eu vi isso, ano passado, eu fiquei abismado. O Power BI é a revolução, dashboards é o que a gente vai usar no futuro. Então se desenvolvam. Excel, PowerPoint, Power BI. Pô, Eric, eu sou engenheiro. Você vai ser engenheiro de PowerPoint e Excel com muito orgulho, muita satisfação e muita felicidade. Mas nem tudo são flores, temos também AutoCAD. Eu desenho AutoCAD, eu sei projetar, desenhar no AutoCAD. Vou ser sincero para vocês, eu fiz o curso há 10 anos, eu não lembro nada. Tá? Mas eu uso AutoCAD para quê? Para ler desenhos. Eu preciso entender de desenho técnico, seja dimensionais, né, de uma sala, por exemplo, que eu vou ter que instalar um gerador de energia, ou um unifilar, um diagrama unifilar do meu cliente para eu entender como está a disposição da parte elétrica dele, eu tenho que entender de desenho. Então eu uso muito AutoCAD para abrir o desenho, alocar, por exemplo, o nosso bloco do gerador da torre de iluminação na planta baixa que o cliente nos envia. Então, sim, a gente usa AutoCAD, a gente usa software também de desenho, mas mais com essa finalidade, com essa questão de dimensionamento, entender mais do produto e apresentar muitas coisas boas para o nosso cliente final, porque isso é um diferencial. Aquele cliente que verifica um fornecedor que deixa tudo montadinho para ele, uma apresentação bem feita, um Excel provando, por exemplo, payback, né? Quanto tempo ele vai recuperar o investimento do nosso equipamento, se a gente mostrar tudo isso para ele, a gente está vendendo valor. Então, isso é um diferencial que nós somos, como engenheiro de produto, responsáveis por isso. E eu tenho também aqui essa abelhinha é o BeCut, é um editor de vídeo, né? É um editor de vídeo. Seja BeCut, seja outro editor, usamos muito, principalmente na época do Covid. O ano passado a gente tem vários exemplos, né? Quem quiser acompanhar e quem acompanha as nossas páginas na LinkedIn, Instagram, todas as redes sociais, nós temos diversos vídeos que fizemos falando sobre o nosso produto, falando sobre a aplicação, e muitas vezes a gente não pôde contar com a empresa responsável das nossas filmagens, né? A terceira que faz toda essa comunicação, essa parte de vídeo para nós, tivemos que nos virar aqui dentro. Então, nós gravamos com o nosso celular, muitas vezes com a nossa câmera, nós editamos e nós lançamos esses vídeos via WhatsApp, via rede social. Por quê? Porque a gente tinha que se virar com aquilo, com aquela ferramenta possível na ocasião. Todo mundo de máscara, todo mundo longe um do outro, a gente tinha dificuldade em acesso aos sites, então nós tivemos que fazer tudo em casa. Então a gente usou muito editor de vídeo e é um diferencial quando a gente fala no setor comercial. Por quê?
Vídeo traz venda. Mostrando muito bem o seu equipamento, os detalhes do seu equipamento, você vai lograr êxito na venda do seu produto. O seu vendedor vai te agradecer sempre. Então é isso que a gente tem que trazer para o nosso time de vendas, essas possibilidades para eles irem lá e chutar a bola para o gol, fazer o gol, que é pegar o pedido. Sempre a gente utiliza esses softwares pensando na venda. É a nossa palavra principal, é a venda. E isso que a gente auxilia muito o nosso pessoal responsável diretamente pela venda do nosso produto. E agora falando, né? Falando um pouquinho dos prós e contras do setor comercial. Quem me vê falando até agora acha que é tudo maravilhoso, né? É uma vida tranquila, uma vida de viagens, e basicamente é conhecer muitos lugares. Só que a gente tem o contras também. Eu vi essa frase que está aberta aí na internet do Enio Klein, que ele cita algo muito importante. Não existe um currículo formal para vendas, assim como existe em marketing ou publicidade. Então, se eu quero trabalhar com marketing e publicidade, eu faço faculdade de marketing e publicidade. Se eu quero trabalhar de vendas, não existe uma faculdade de vendas. Né? Não existe. Você vai ganhando esse dinamismo, esse interesse, essa experiência com o tempo, né, atuando diretamente com vendas. Lembrando que todos nós somos vendedores. Todos nós nascemos vendedores. Se eu trabalho na engenharia de projeto, eu estou vendendo o meu horário, eu estou vendendo o meu tempo, eu estou vendendo o meu bom trabalho para a minha empresa. Se eu atuo, por exemplo, no RH, se eu atuo, por exemplo, na parte financeira, eu estou vendendo o meu trabalho para a empresa. Se eu vender o meu trabalho mal, eu não vou ter novas oportunidades, eu não vou ter essa possibilidade de atuar na empresa. Né? Então, todos nós somos vendedores. No passado, né, os nossos pais, os nossos avós falavam muito: se tudo der errado, eu viro vendedor. Tá? Mas esqueceram que venda é uma arte. Você tratar direto com o cliente final, você não conhece o seu cliente final, um cliente é assim, o outro é assado, você tem que saber como se portar. Então, é uma arte vender, não é simples. Então, não tem faculdade, você vai conhecer justamente por sua experiência no dia a dia. Pessoas não se formam em vendas, mas de alguma forma, seja por um talento, conhecimento específico ou carisma pessoal, migram em algum momento de suas carreiras para a atividade. Então eu falo para vocês, em algum momento da nossa vida nós fomos vendedores diretos de produto, seja vendendo o nosso videogame usado, seja vendendo a nossa hora para a empresa, seja vendendo o que quer que seja. Nós somos vendedores e nós nascemos vendedores. Quais são os prós falando do setor comercial? A gente fala a possibilidade de maior remuneração, que é a renda variável. Eu não quero ser engenheiro de produto, só que eu quero ser engenheiro de vendas, eu quero ser vendedor. Excepcional. Os engenheiros se dão muito bem como vendedor. Por quê? Tem o lado comercial e tem o lado técnico também, o conhecimento técnico, que ele vira um dois em um. Né? Ele não precisa muitas vezes do engenheiro acompanhar ele numa visita, porque ele já tem o conhecimento técnico. Então, quem consegue alinhar isso comercial com o técnico, fantástico, né? Fica mais completo ainda para o mercado. E o que é essa maior remuneração? Comissão, venda variável. Aqui na Atlascópico a gente até brinca, né, Elaine? Nossa, eu queria ser vendedor da Atlascópico, porque tem muitos vendedores que ganham um salário melhor até que o engenheiro e com merecimento. Por quê? Porque traz negócios para a companhia. Parte desse lucro é pago como comissão para ele. Merece, merece. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, na tratativa com os vendedores, dando essas possibilidades de uma remuneração variável, que é de suma importância e é o combustível para o vendedor atuar todo dia na rua trazendo negócios. Né? Então, maior possibilidade de remuneração, mais vagas disponíveis no Brasil. Como eu digo, vendas, toda empresa precisa de vendas. Então, o mercado é muito grande realmente de atuação e na Atlas Copco também temos muitas vagas no setor comercial. Não só, mas também eu tenho que puxar a sardinha aqui para a nossa palestra do setor comercial. É um ambiente dinâmico, como eu já citei para vocês, então um dia estou ali, estou assado. Pela minha experiência, pela Atlas Copco que eu conheci, eu tive a satisfação de conhecer 15 estados do Brasil, né?
Então eu tenho os estados que eu não imaginei conhecer e conheci, graças ao atlascópico, né? Eu sou um pouquinho gordinho, né? Eu sou gordo, adoro comer, então eu tenho o sul do país como a minha prioridade, assim, restaurante, galeteria, coisa fantástica, e eu conheci pela Atlascópico. Pessoalmente, particularmente, eu não tinha conhecido ainda, a Atlascópico me deu essa possibilidade, o setor comercial me deu essa possibilidade. As viagens, como eu citei, o networking, conhecer pessoas, fazer amigos. Então a gente faz clientes, nós fazemos colegas e fazemos amigos também no setor comercial. Tá? Então é muito interessante esse network, por quê? Porque a gente não fica fechado no escritório, não fica fechado na casinha. A gente tem uma visão holística, a gente está para o mundo realmente de possibilidades. Quais são os contras? Tem aquele cara que gosta, né? Aquele menino, aquela menina, aquele engenheiro, aquela engenheira que gosta de projeto. Pronto, vai trabalhar sentadinho todo dia, vai ter sucesso também, pode ter certeza, né? Vai ser muito feliz, mas prefere ficar mais sentadinho no local, sem muito dinamismo, né? A vida meio maluca. Pressão por resultados, né? A gente está no setor comercial, se não vender, o setor é o primeiro afetado. Então a gente tem que saber que nós temos responsabilidades e trazer o resultado. Tudo isso que eu falei para vocês, né, da possibilidade de viagens, a gente não viaja a passeio, a gente viaja para trazer negócio, negócio. Então é muito importante a gente ter essa questão, pressão por resultados, porque é de suma importância a empresa se pagar, né, e pagar o seu salário, que é muito importante para a gente ter esse futuro de toda a empresa. Então a gente fala, o setor comercial carrega a empresa nas costas? Parcialmente sim, né, porque traz a venda direta, mas a gente tem que lembrar de RH, financeiro, projetos, todos somos vendedores. Quando o cliente ligar na nossa empresa perguntando preço, perguntando algo do produto, quem atender primeiro vai ser a primeira visão que o nosso cliente vai ter sobre a empresa. Então, se cai no RH, o RH atender mal o cliente, qual que é a visão que o cliente vai ter da Atlascópico? Que é um péssimo atendimento. Então, todos dentro da empresa são vendedores. Mais uma vez, lembra que eu cravei para vocês, todos nós somos vendedores. Eu estou provando para vocês, se alguém pensar ao contrário, depois vocês me falam. Né? E a estabilidade. Se eu tenho pressão por resultados, e eu não tenho estabilidade. Tudo bem que, né, no setor privado, a gente está vendo no setor público também essa alteração de estabilidades. No setor privado, ninguém tem estabilidade, principalmente no setor comercial. Por quê? Falhou no resultado, o primeiro que vai tomar aí até logo vai ser alguém do setor comercial. Então tem esse contra que eu preciso falar para vocês, tá? Quais são as possibilidades de atuar como engenheiro numa empresa, né? Principalmente na Atlascópico? Você pode ser engenheiro de produto, como eu citei, engenheiro de vendas ou engenheiro de aplicação, né? Que é voltado justamente à engenharia diretamente com os vendedores técnicos. Você pode ser vendedor, você pode ser gestor. Muitas empresas contratam engenheiros para serem gestores, né? Para pensar no resultado, na estratégia. Por quê? Porque a gente tem facilidade com números. Então, isso você pode ser dentro de uma empresa como engenheiro, e isso facilita muito a nossa vida. E olha aqui a teoria que eu queria passar para vocês, que eu peguei aqui do CEO da Atletas do Brasil, também está na internet, o Fábio Melo, a diferença entre marketing, publicidade e propaganda, que na minha cabeça, há 2 anos, para mim era tudo a mesma coisa e não é. Né? Ele coloca o seguinte, que marketing é algo mais amplo, envolve uma série de estratégias e ações que buscam entregar e agregar valor às marcas ou produtos para atender às necessidades do cliente. É aquela visão holística que eu comentei com vocês, de mapeamento de mercado, de estratégias de venda, comparativos, conhecer o concorrente. Isso é o marketing. A publicidade, ela já está ligada a uma das estratégias segmentadas dentro de promoções. Ele seria um dos meios de anunciar ou promover um determinado produto ou serviço, podendo ter como forma de divulgação a utilização de espaços comerciais, como veículos de comunicação, redes sociais, outdoor. Então, aquilo que a gente vê, a propaganda da Atlascópico, por exemplo, no LinkedIn, é uma publicidade.
né? A propaganda da Atlas Cópico nos copos que nós damos aí para muitos clientes é uma publicidade. A gente está mostrando a nossa marca. E a propaganda? O que é a propaganda? É muito parecido com a publicidade, né, no intuito da divulgação, mas ela não está ligado diretamente a produto, não está ligado diretamente à empresa. É uma promoção de ideias, é uma promoção de princípios, doutrinas. Como exemplo, propagandas políticas, propagandas religiosas ou propagandas de guerra, elas são mais abstratas. Então, esses são os diferenciais entre marketing, publicidade e propaganda que eu queria passar para vocês, que foi um ensinamento que eu tive há 2 anos, eu não tinha ideia da diferença, que é muito importante. Quando alguém falar, eu trabalho com marketing. Pô, você faz então propaganda? Não, nem sempre. Nem sempre, justamente. Você atua com mapeamento, com estratégia de mercado, tá? Já citei e vou repetir o nosso dia a dia no setor comercial. Dinâmico, a palavra de ordem é o dinamismo. Dinâmico. Busca contínua pelo resultado. A gente respira resultado. A gente respira solução. A gente respira pedido. Venda. Né? Então a gente tem que sempre pensar como trazer a venda para a empresa, uma venda sólida, né, uma venda lucrativa, uma venda que a gente fala que não traz prejuízo futuro, porque a gente tem um nome a zelar e a gente tem o cliente que é o nosso parceiro para uma vida toda. Normalmente o cliente atlascópico não compra apenas uma vez, ele vira parceiro. Ele compra dezenas de vezes quando necessário, porque ele sabe que tem qualidade e sabe que é uma marca que ele pode contar sempre. Né? Então, é estratégico, né, principalmente nessa nossa área de produto, da engenharia de produto, de pensar nos diferenciais, pensar no mapeamento e como atuar no mercado, o networking aí de conhecer muita gente, seja no nosso setor, seja em outro setor, e conhecemos novas tecnologias, novas possibilidades, e a gente tem sempre ciência do que está acontecendo no mundo. Né? Então, está tendo um probleminha lá na China de matéria-prima, vai afetar o Brasil aqui em produto, como a gente está vendo atrasos, prazos de entregas longos, né, devido à crise de containers, crise de metal, né, falta de material, falta de semicondutor. Então a gente já tem essa ciência e sabe que vai afetar, né, o Brasil, vai afetar o nosso mercado. Então o setor comercial também nos propicia isso, tá? E por que a engenharia nos facilita a atuação aí no setor comercial? O engenheiro tem visão espacial. O que é isso? Faço interpretação de desenhos. Eu que fiz essas frases? Não. Peguei aqui da minha amiga Aline Noêmia Santos, que é engenheira da FCA Fiat Chrysler. Tá na internet também. Eu achei incrível quando eu fiz essa pergunta quando eu pesquisei sobre isso, dos diferenciais da engenharia para o setor comercial. Nós temos rápida compreensão de processos, nós temos uma visão sistêmica e senso crítico, então a gente não engole qualquer coisa. Se aquilo está errado, se aquela conta falta alguma vírgula, vai repetir, vai refazer até ter 100% de certeza que aquilo vai dar certo. No setor comercial é muito importante, porque nós dimensionamos equipamento. Se nós fizermos um mau dimensionamento, é a nossa responsabilidade técnica que está em jogo. É o nome da nossa empresa que está em jogo. Então a gente tem que ter muito senso crítico para fazer sempre a coisa certa e calculada, bem dimensionada. O equilíbrio entre detalhismo e o senso de urgência, então a gente não pode também sentar em cima, entre aspas, daquilo, do dimensionamento, demorar para fazer. A gente tem uma necessidade do nosso setor comercial, do nosso setor de vendas, fechar o pacote, fechar o negócio, então a gente precisa dar dinamismo nisso também. Né? A nossa flexibilidade, né? O engenheiro é flexível, alguns, né? A maioria são flexíveis, outros não, mas é importante essa nossa flexibilidade, de hoje estar atuando de uma maneira e amanhã ter que atuar de outra maneira, com outra aplicação, com outro tipo de cliente, com outro tipo, por exemplo, de local. Hoje eu estou atuando com a mineração a 2.000 metros abaixo da terra, né, uma mineração subterrânea. Amanhã eu estou atuando com uma empresa de locação lá no norte do país, que tem outras necessidades. Então, essa flexibilidade nos facilita muito a atuação em diversos tipos de
clientes e negócios. Negociação baseada em números e fatos, então nós somos muito racionais, então a gente consegue colocar no nosso Excel, na nossa planilha, números, verificar se realmente o dimensionamento é correto, verificar se vai ser uma venda sadia para a empresa, então a gente tem essa facilidade de números. Muitos têm a capacidade de liderança e boa comunicação, né? É isso que eu quero trazer para vocês. Tem a capacidade de boa comunicação, capacidade de liderança, a gente tem muitas oportunidades no setor comercial e sempre foco no resultado. O engenheiro é focado no resultado. O engenheiro tem a satisfação de ver aquilo que ele dimensionou, aquilo que ele trabalhou dar certo. Não tem coisa melhor no mundo. Por isso que o engenheiro, a engenharia é diferente para a gente atuar no setor comercial e nos auxilia muito no dia a dia. E para finalizar o nosso bate-papo, são essas perguntas, essas palavras que eu quero que vocês tenham em mente, né, que vai resumir tudo aquilo que a gente falou nesse tempo aí, 40, meia hora de conversa. Como eu citei, né, quem tiver disponibilidade, quiser bater um bate-papo no futuro, a gente agenda novas reuniões para a gente bater um papo sobre o mercado, fazer esse networking, que é de suma importância, eu tenho muito interesse nisso. Você busca evolução contínua, você gosta de estratégia, tem o poder de comunicação, foco sempre em sua meta. Quero passar de ano, eu quero tirar 10 naquela matéria, quero tirar 8 naquela matéria, quero passar na minha DP. É foco em sua meta, isso é muito importante para todos. Você é resiliente, o que é resiliência? Vem da borracha, ela se deforma, mas ela volta ao local, ao lugar, né, ao formato original. A gente viu muito no tempo da Covid, ano passado, e a gente está passando por isso. Nós tínhamos uma atuação, por exemplo, essas palestras nós fazíamos ao vivo. Agora a gente tem que fazer online. Quem me treinou para fazer essas palestras online? Dona Elaine Vasconcelos, que está aqui comigo. Ela me deu o treinamento, né, de comunicadores online. Foi um treinamento fantástico, viu, Elaine? Eu agradeço sempre a você, que é uma Obrigada. ferramenta nova, né, essa atuação para a gente de forma online, porque nós somos resilientes. Automotivação. A gente não precisa, a gente não pode esperar que todo dia venha alguém e passe a mão na nossa cabeça. A gente tem que se automotivar como? Venda. Eu quero trazer pedido para a minha empresa, eu quero ajudar o meu vendedor a trazer negócio para a empresa. Inteligência emocional, que é o famoso gelo no estômago, porque muitas vezes você vai atuar diretamente numa negociação. Então o cliente quer pagar X e a gente não pode, a gente até pode chegar no X, só que a gente tem que tender aí a vender um pouquinho mais para a nossa empresa, então a gente tem que ter essa inteligência emocional, muitas vezes para não entrar também na rapidez, na ansiedade do nosso cliente final. Nossa, eu preciso dessa proposta para amanhã, senão perdeu. Se você entra nessa, você vai ficar aflito, você vai fazer a proposta para amanhã, o seu cliente muitas vezes não vai te retornar amanhã, vai retornar daqui a um mês. Aí você pergunta, pô, precisava tudo isso? Então a gente tem que ter essa inteligência emocional. Por quê? Às vezes é necessário a gente entregar a proposta amanhã, mas muitas vezes não. Eu falo para vocês, 90% não. Então a gente não pode entrar também nessa ansiedade, seja do nosso cliente final, seja do nosso vendedor direto também, que traz essa ansiedade aqui dentro. E clichê, mas uma frase muito importante: amar o que faz. Né? O que é amar o que faz? É você acordar segunda-feira feliz. Se você acordar segunda-feira triste, repense aquilo que você faz. Talvez você não goste. Agora, acordei segunda-feira feliz, você está no caminho certo. Né? E eu falo para você, candidate na Atlas Cópico, tente a vaga aqui e você será feliz. Você vai amar aquilo que você vai fazer, porque é uma empresa fantástica, né? Se não for na Atlas Cópico, outra empresa do grupo, né? A gente tem várias empresas no grupo, mas sempre ame aquilo que você faz. Seja na Atlas Cópico, né? Falando também abertamente, seja na Atlas Cópico ou em outra empresa, sempre ame aquilo que você vai fazer de uma maneira satisfatória, você vai passar esse amor para o seu cliente final e para os seus colegas de empresa também. Sobre o que eu queria passar para vocês era isso, né? Espero que não tenha sido muito rápido, né? Que vocês tenham pegado um pouco
desse setor comercial para aqueles que não conheciam, né, que só estava focado em projeto, ficar dentro da fábrica desenhando. Nós temos esse setor comercial que demanda muitos engenheiros e engenheiras e é uma delícia. Eu adoro, eu não vou sair nunca mais do setor comercial, já está enraizado aqui na minha vida para sempre. Tá? Elaine, temos esse QR Code, eu não sei se eu falo ou você comenta. Tanto faz, Eric, é mais para relembrar o pessoal aqui, né, a gente pede, por gentileza, se vocês puderem fazer uma análise aí, né, sobre preencher uma pesquisa sobre o nosso evento, é importante para a Ótimo, né? gente melhorar Seja sempre, like né. ou dislike, né, a gente sempre tem que Exato, melhorar, a gente vai, né, gostaria muito de a gente ter mais semanas de engenharia, quem sabe um dia presencial, que aí é outro dinamismo verdade. também, né, Elaine? Com certeza, isso mesmo. E também, o segundo QR Code, né, através do qual você consegue visualizar as nossas oportunidades dentro do grupo, né, sejam posições de estágio, sejam posições efetivas que nós tenhamos abertas aí no momento, vocês podem, entrar também por esse QR Code. Maravilha. Temos o link É. também, Elaine, acredito que nós temos os Então, links, eu né? não tenho. Beatriz, você tem os links? A Beatriz está online Tenho, já conosco? tô. Oi, Ah, tá aí pessoal. a Já vou Beatriz, passar aqui. sempre nos ajudando, dona Beatriz, muito obrigado pela presença. Agora sim, Eric, olhando aqui o chat, né, a gente tem bons comentários aqui, né, falando sobre a palestra foi excepcional, como faço para fazer amizade com o Eric, eu disse: "Chame ele no LinkedIn". Já é meu amigo, tá aqui, já é meu amigo, É isso aí. pode ter Mas, certeza. a gente não tem nenhuma pergunta do pessoal ainda, até gostaria de incentivá-los, né, caso vocês tenham alguma pergunta, coloque aqui no chat, a gente ainda tem alguns Seja no minutinhos. chat, seja Ah, o falando Fidelis também. levantou a mão, vamos lá, Ótimo, Fidelis. Fidelis. Isso aí. Dá licença, Elaine, dá licença, Eric. Boa. Eu queria agradecer pela palestra, né, pela oportunidade que vocês concedem aí. Eu assisti, desde segunda-feira eu venho assistindo as palestras da Atlas Copco, todas elas, né, e, na verdade, isso, eu abri o microfone aqui, Eric, não é porque eu tenho uma dúvida, na verdade é porque eu tenho uma certeza, né. Eu e a Elaine, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né, e ela me perguntou se eu tinha interesse, qual que era, né, o meu interesse profissional, e eu falei com ela que eu tenho muito interesse pela área comercial, né, eu formei em engenharia, pós-graduação, e agora estou fazendo a minha segunda graduação em engenharia, eu falei que eu tenho interesse na área comercial. E a cada slide que você foi passando e explicando, me deu mais certeza ainda de que essa é a área que eu pretendo atuar, né, como engenheiro na área comercial, e se Deus quiser, num momento, na Atlas Copco aí como vendedor na Atlas Copco, essa é uma certeza. Muito obrigado, Eric, pela participação, pelos esclarecimentos aí, por compartilhar esse conhecimento. Eu que agradeço, Fidelis, muito feliz, né, de saber esse seu interesse. Pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua caminhada, foco no seu objetivo, né, e muitas portas se abrirão. Muito feliz que aquilo que eu falei, então eu posso ter certeza que eu não mostrei nenhuma besteira para vocês. Falei aquilo realmente que é necessário, que todo mundo se espelha para atuar na área comercial. Então, muito feliz realmente por suas palavras. Muito sucesso para você. Chama lá no LinkedIn que a gente vai conversar bastante, tá? Obrigado. Legal. Eric, nós temos uma pergunta. Qual Ótimo. conselho você pode dar para quem está começando na área comercial? Quem está começando na área comercial, né, o maior conselho que eu posso dar, né, alguns dos conselhos, né? Primeiramente, o cliente, ele é muito importante, né? A gente sempre tem que focar no cliente, né? Então, muitas vezes, o cliente traz algumas coisas negativas para nós, que a gente não tem que transparecer para ele essa nossa irritação.
A gente tem que tratar muito bem sempre o cliente. Às vezes o cliente não vai ter razão e a gente tem que mostrar para ele, comprovar que ele não tem razão, mas de uma forma branda, uma forma correta de se fazer. A gente não pode dar um tapa na cara do cliente. Sempre a gente tem que tratar ele bem, né? Então, se tem que passar uma informação negativa para o cliente, a gente tem que fazer de uma maneira branda, né? Então, qual é o conselho principal que eu dou para vocês? Comunicação, né? Existem vários cursos, não estou citando de oratória, mas maneiras de se comunicar, seja no e-mail, seja ao telefone. É muito importante o jeito que você trata o cliente, o jeito que você passa as informações para ele, né? A utilização correta do português, da ortografia, isso passa credibilidade para você, né, perante o cliente. Né? E outra coisa importante, quando você sabe do assunto, você não gagueja, o seu cliente acredita em você. Quando o seu cliente percebe que você gaguejou, o cliente vai achar, opa, ele não tem certeza daquilo que ele está falando. Então, estude aquilo que você atua, estude aquilo que você venda e sempre tenha a certeza naquilo que você vai falar para o cliente. Isso passa credibilidade. Resumindo tudo aquilo que eu falei, comunicação. Tá? O maior indicação que eu dou para vocês é desenvolva o poder da comunicação, seja escrita ou seja verbal. Esse é o principal no setor comercial. O Fidelis complementou aqui, acredito que de uma forma bastante feliz, se eu posso dizer dessa forma. Ele disse de uma forma profissional e muito bem embasada, com dados técnicos e conhecimento sobre o produto, que é essa questão de você ir com uma boa bagagem, né? Quando você vai para a apresentação com seu cliente, faz toda a diferença, com certeza. Sem dúvida. Também temos uma mensagem aqui do Joel. Desculpa, eu não comentei, a pergunta veio da Vitória, tá? Da Vitória Santana. Vitória, eu não sei se eu respondi, eu fui muito prolixo, muito abstrato, né? Qualquer coisa a gente fala também um pouquinho mais no futuro, mas é aquilo, desenvolvimento na comunicação é principalmente escrita e verbal, você vai ter sucesso na sua caminhada no setor comercial, pode ter certeza. Ela disse que respondeu sim e agradeceu a sua resposta. Ótimo. Legal. Temos também aqui um comentário do Joel, parabenizando pela palestra, né? Gostou bastante da forma como o assunto foi abordado, né? Da abrangência da palestra, né? Do tema. Mas, Érica, eu queria fazer uma pergunta até com viés de recursos humanos, né? Que eu acho que vai ajudar o pessoal aí que está na... Agora eu tô nervoso, estou me sentindo numa entrevista. Para a gente fechar, até porque já deu nosso horário. Além da comunicação, né, a gente sabe, óbvio, que uma pessoa de uma área comercial precisa ter outras competências, e você citou alguma delas aí no seu slide final. Sem olhar aí para treinamentos muito específicos, né? Como você acha aí no dia a dia do trabalho que uma pessoa interessada nesse setor consegue se profissionalizar, buscar maiores conhecimentos, buscar mais entendimento sobre o departamento, para que a pessoa também consiga criar maturidade dentro da profissão? Isso é uma posição, muito interessante essa sua pergunta, porque a gente tem algumas possibilidades de criar essa maturidade dentro do setor. Primeiro, né, a gente tem cursos teóricos, né, seja LinkedIn, falando sobre tratativa com o cliente, formas de contato, como fazer um business plan, por exemplo, né, um plano de negócios para sua atuação. Né? Então, na teoria, a gente tem essas possibilidades. Experiência conta muito e a maturidade no setor comercial você pode ter trabalhando numa lanchonete, por exemplo. Então, você não precisa trabalhar numa multinacional para você ter a maturidade comercial. Se você trabalhar ou já começou a trabalhar, já trabalha na sua vida em empresa de telemarketing,
Lanchonete, McDonald's, você está criando e você tem que lembrar disso, que é uma oportunidade para você desenvolver o seu lado comercial. Tratativa com cliente que a gente tem constantemente, né? Seja McDonald's, telemarketing, lanchonete. Então é aquilo, para você criar a maturidade, não espere a oportunidade de estar numa multinacional, numa grande empresa, para você criar essa experiência. Crie essa experiência no seu dia a dia, seja num trabalho nesse tipo de empresa, seja vendendo, fazendo bolo em casa e vendendo para fora, você começa a criar maturidade comercial. O vendedor de Coca-Cola tem capacidade de vender o bolo que ele faz, tem capacidade de vender uma máquina pesada, ele tem capacidade de vender qualquer coisa. Então, aproveite o seu dia a dia e você tenha maturidade comercial em qualquer lugar. Né? Então, essa visão de dia a dia é muito importante para a gente desenvolver essa maturidade. Legal, muito obrigada. Seria contratado ou não com essa resposta? Vou pensar no seu caso. Muito obrigado. Ai, Até suado. pessoal, a gente tem mais mensagens aqui de agradecimento pela palestra. Gostaria também, em nome da Atlas Copco, mais uma vez agradecer a presença de todos e todas aqui nessa noite. Muito obrigada por despender aí, né, 1 hora do seu tempo para nos ouvir, para conhecer um pouco mais sobre a Atlas Copco, conhecer um pouco mais do conteúdo também, que, segundo os comentários aqui, com certeza ajudou bastante. Todos que estão iniciando, principalmente na carreira, ou que querem atuar na carreira, entender um pouco melhor como é atuar na área comercial, né? Agradecer ao Eric, muito obrigada, Eric, pela disponibilidade, pela sua atenção, né, em contribuir conosco nesse evento. Para quem ainda... Agradeço, Elaine. Imagina, obrigada. Para quem a gente, na verdade, ainda tem a semana pela frente, né, com palestras. Se cadastre para participar das palestras que virão ainda, né, aí nos próximos 3 dias. Com certeza temos temas muito interessantes vindo aí pela frente e será um prazer enorme tê-los novamente conosco. Né, bem-vindos aí sempre nos nossos eventos da Atlas Copco. Espero que em breve possamos nos encontrar pessoalmente, tá bom? Muito obrigada a todos. Mais uma vez comentando, as palestras ficarão disponíveis nas nossas redes sociais. Nós faremos posts sobre essas divulgações, né? No YouTube, principalmente, as palestras serão adicionadas. Compartilhem, se vocês puderem, aí com os colegas de vocês que vocês sabem que também têm interesse em atuar na posição, né, na área comercial. E sigam a Atlas Copco aí nas redes sociais, a gente divulga todas as nossas oportunidades nas redes sociais. Mandei aqui no link, no chat da reunião também, o nosso site de vagas. Vocês também podem se cadastrar e criar alertas de vagas para que vocês sejam informados sobre novas posições no futuro. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Até mais. Tchau, tchau.